E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez para resolver um exercício de estatística. E esse exercício aqui que a gente vai resolver é um exercício de assimetria e curtose. É um exercício um pouquinho longo, um pouquinho extenso, tem bastante detalhe, bastante coisa, mas eu vou fazer tudo bem explicadinho para vocês. Tá? Então, o enunciado, vamos começar aqui. Ó. Considerando a distribuição de frequência relativa aos pesos de 100 operários de uma fábrica. Daí a gente tem essa tabela. Essa é uma tabela de distribuição de frequência, é um pouco simplificada, tá? Então ela talvez não seja a forma que você esteja mais acostumado a trabalhar, mas eu vou traduzir isso aqui depois para uma tabela um pouco mais com mais detalhes. Inclusive a gente vai ampliar ela para fazer algumas contas aqui e eu vou explicar um pouquinho melhor. Antes eu queria ler o enunciado aqui, né, o que ele pede, que é determine o grau de assimetria. Então, a primeira coisa que ele pede aqui, o grau de curtose e classificar a distribuição. Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em essencialmente 3 partes. A primeira parte é, eu vou pegar essa tabela, né, de distribuição de frequência e vou ampliar ela com várias colunas para preparar todas as contas que eu vou ter que fazer. E eu vou fazer isso no Excel. Daí eu vou aproveitar que eu vou estar no Excel e já vou calcular a média e desvio padrão porque eu vou precisar. Tá? Aí a segunda parte que eu vou fazer é calcular o coeficiente de assimetria, certo? Que é o que ele pediu aqui, né? Determinar o grau de assimetria. Pode ver então que eu vou precisar da média, da mediana e do desvio padrão. A média e o desvio padrão eu vou aproveitar, como eu disse, e vou calcular já no Excel, né? Eu vou mostrar direitinho como que faz tudo isso. Inclusive tem um vídeo meu só explicando detalhadamente como que a gente faz o desvio padrão no Excel, eu vou utilizar aqui. Daí a mediana eu vou calcular manualmente, eu calculo manualmente, calculo o coeficiente de assimetria manualmente. E a terceira parte eu vou calcular o grau de curtose, né, utilizar o coeficiente de curtose. Então pode ver aqui que eu tenho 2 quartis e 2 percentis que eu preciso. Eu vou fazer esses cálculos todos manualmente e daí calculo o coeficiente de curtose para, por fim, fazer a classificação. A classificação é só um detalhe final que a gente faz no final, tá? Então vamos começar com a nossa tabela do Excel aqui. Então eu já trouxe aqui, ó, vou deixar aqui embaixo só para a gente enxergar, para comparar, eu já deixei meio pronto. E eu também tenho um vídeo explicando como que a gente faz no Excel uma tabela de distribuição de frequência dessa forma. Vou deixar na descrição caso você precise. Aqui para a gente só precisa entender o que está acontecendo, né? Então, olha só, aqui estão as classes. Então, a primeira classe vai de 50 a 58, os pesos, né? De 50 a 58. Então, 10 operários têm o peso entre 50 e 58. Certo? Então, é isso que diz. A minha primeira classe, peso entre 50 e 58, 10 operários. Aí a segunda classe é de 58 a 62. Ele aproveita, né? Ou ele usa já aqui o que é limite superior dessa classe e vira limite inferior dessa. É assim que ele organiza nessa tabela. Então, são 15 operários. Então, 15 operários têm o peso entre 58 e 66. E assim por diante. Então, eu transformei isso aqui numa tabela de distribuição de frequência que está organizada aqui verticalmente, né? Os dados estão pelas colunas. E é isso aqui que eu vou ampliar. Então, vamos lá. Eu preciso calcular média, desvio padrão, mediana e daí os quartis e percentis. Então, antes, vou voltar lá mais uma vez, o cálculo da média, eu utilizo essa fórmula aqui, ó. Média é igual a somatória do FI XI dividido por somatória do FI. Então, eu vou precisar fazer essa coluna aqui, a coluna do FI XI, tá? Essa é uma coluna que eu vou precisar construir. O desvio padrão, a fórmula dele é o seguinte, é raiz quadrada de somatória de FIXI ao quadrado. Então, isso aqui é outra coluna que eu vou precisar fazer, a do FIXI ao quadrado. Vai ter a coluna do XI também, lá não tem, eu vou precisar construir. Dividido por somatória do FI, ou N, tá? Mesma coisa. Menos, daí entre parênteses, somatória do FIXI, isso aqui eu já vou ter feito para o cálculo da média, vou aproveitar, dividido pela somatória do FI, que é o N, ao quadrado, e daí fecha a raiz. Esses cálculos aqui, essas fórmulas aqui eu vou fazer no Excel. Aí só para complementar, a mediana, depois que eu faço uma certa passagem, a fórmula dela é a seguinte, é o limite inferior da classe mediana, que a gente determina, eu vou explicar como que a gente determina, mais aí somatória de FI sobre N,
menos a frequência acumulada da classe anterior, vezes a amplitude da classe, divide pela frequência da classe. Então, eu vou precisar fazer também uma frequência acumulada na nossa tabela. A fórmula para os quartis e para os percentis é muito parecida. Aliás, desculpa, aqui não é N, aqui é um 2. Tá? Nos quartis e nos percentis é muito simples. Quando eu estiver trabalhando num quartil, aqui não é mais 2, aqui vai ser um 4. Quando eu estiver trabalhando com percentil, aqui não vai ser um 2, vai ser um 100. E vai aparecer um K aqui na frente, certo? Esse K, no terceiro quartil é K igual a 3, no primeiro quartil é K igual a 1, aqui no percentil de ordem 90 eu vou colocar K igual a 90 e aqui no 10 eu vou colocar 10 aqui. Então é isso que muda, né? Na mediana, o nosso K é igual a 1. Então, ele não precisa aparecer na fórmula, porque está multiplicando por 1. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso Excel. Vamos fazer todas as colunas bonitinhas da forma que eu tenho que fazer. Então, a primeira que eu vou fazer vai ser do XI. Depois eu vou fazer do FIXI. Aí eu vou fazer o FXI ao quadrado, eu vou colocar assim. Tá? FXI ao quadrado e a frequência acumulada que é o F maiúsculo I. Tá? Então, só para usar aqui a questão estética para ficar tudo bonitinho, organizadinho. Vou fazer o seguinte. Vamos organizar aqui e deixar tudo centralizado. Beleza. Então, o que é o XI? O XI é a média, né, do limite inferior com o limite superior. Então, vamos fazer assim, igual. Aí eu gosto de já colocar os parênteses aqui, né, porque eu vou fazer uma soma ali dentro, colocar a média, daí divide por 2. Daí aqui dentro, então eu pego o limite inferior mais o limite superior, já está dividido por 2, por isso que eu coloco entre parênteses, primeiro eu tenho que somar para depois dividir por 2, aperto o Enter, já está aqui a média. Então a média entre 50, 58 e 54. Seleciono aqui, venho aqui no quadradinho e arrasto para baixo, ele calcula a média para todo mundo aqui. Ó. Daí verifica, né? A média entre 90 e 98 é 94. Beleza, certinho. Calculamos o XI. Eu preciso do FIXI. Então, o que é o FIXI? FI vezes XI. Enter. 10 vezes 54, 540. Mesma coisa. Seleciona, puxa para baixo, multiplicou todo mundo aqui. Ó, 10 vezes 94, 940. Agora o FIXI ao quadrado. Para ele ficar mais fácil, é só pegar assim. Ó, pega o FIXI e multiplica mais uma vez por XI. Daí ele ficou o XI ao quadrado. Deu Enter, está aqui. Seleciona todo mundo, mesma coisa. Agora a frequência acumulada. A frequência acumulada, a primeira, é igual à primeira frequência simples. Aí depois tem que ir somando. Então aqui ó, vai ser igual, aí eu pego a de cima, mais a do lado aqui, ó, a frequência da mesma classe. Enter. Então 10 mais 20, mais 15, 25. Agora vamos juntar aqui, ó. A última tem que dar 100, né? Que é o número total de operários, 100 operários. Então eu preciso também de algumas somatórias. Somatória do FI, que a gente já sabe que é 100 porque foi dado no enunciado, eram 100 operários. Tá aqui. Preciso da somatória do FIXI, para o cálculo da média e do desvio padrão também. Então é só selecionar tudo e apertar aqui no ícone de somatória. Preciso da somatória do FIXI ao quadrado. Eu vou precisar disso para o meu desvio padrão. Tá? Só colocar aqui os quadradinhos também. E é só isso. De somatória que eu preciso é isso. Então, beleza. Vamos lá. Média igual. E o meu desvio padrão. Então, S igual. Poderia colocar ali o X com a barra, mas vamos deixar assim. A linha direita, aqui também vou alinhar a direita. Beleza. Só para ficar bonitinho. Tá, vamos fazer o cálculo da média então. Igual, média é somatória do FIXI, divide por somatória do FI. Então a média aqui é 74,08. Beleza, agora eu desvio o padrão que é um pouquinho mais complicado. Que eu vou fazer um pouquinho mais direto, como eu comentei, tem um vídeo em que eu explico direitinho a fórmula e como é que a gente escreve, porque a gente escreve dessa forma no Excel. Então eu vou colocar igual, é uma raiz quadrada, então eu vou colocar o parênteses ele significa o que está dentro da raiz. Daí eleva a meio. Elevar a meio é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada, tá? Então aqui dentro é o que está dentro da raiz. O que está dentro da raiz? Eu tenho uma fração
e depois eu subtraio uma outra fração que é elevado ao quadrado. Então, já deixei a estrutura aqui. O que é a primeira fração? É a somatória do fixi ao quadrado dividido pela somatória do fi. E a segunda fração é a somatória do fxi dividido também pela somatória do fi. Então, isso aqui é uma maneira de calcular o desvio padrão. Apertou o Enter, está aqui, 11,5. Né? A gente vai utilizar esse valor arredondando. Então, já fiz aqui no Excel tudo o que eu precisava para calcular. Isso aqui é o primeiro passo, né? Montar a tabela, colocando tudo que a gente precisa. Agora, a gente vai usar essa tabela aqui para fazer os cálculos. E eu já aproveitei e fiz a média e o desvio padrão para não ficar tão longo esse vídeo. Então, vamos voltar lá. Então, eu já trouxe aqui a tabela pra gente, tá? É uma tabela que eu tinha feito anterior, ela mudou alguns detalhes aqui, ó, o FI eu coloquei antes, mas não tem problema. Inclusive, se eu errei alguma coisinha ali na hora que eu fiz no Excel, aqui os valores estão, acredito que certos, mas deu os mesmos resultados, acho que eu não fiz nada errado. Então, o coeficiente de assimetria é 3 vezes a média menos a mediana, divide pelo desvio padrão. Então, falta a mediana. Então, como que a gente calcula a mediana? Primeira coisa que eu pego é a somatória do FI e divide por 2, tá? Então, nesse caso aqui, 100 divididos por 2 igual a 50. Aí, com esse valor aqui, ele é importante porque eu vou determinar qual é a minha classe mediana. Aí eu venho na frequência acumulada aqui e vejo quando que eu chego no 50, ou passo. Então, aqui não, aqui sim. Então, eu cheguei no 50, bateu certinho. Então, a terceira classe é a minha classe mediana. Então, agora eu vou aplicar naquela fórmula da mediana. Né? Eu já vou colocar direto aqui os valores. Ó. Mediana é o limite inferior da classe, 66, mais o valor que a gente acabou de calcular aqui, 50, menos a frequência acumulada da classe anterior. Então, a frequência acumulada da classe anterior está aqui, ó, 25. 25. Vezes a amplitude da classe. O que é a amplitude? É a diferença, ó, de 74 para 66. Então, 74 menos 66 dá 8. Se você reparar, todas as classes aqui têm amplitude de 8. Então, eu vou usar sempre direto. Então, ó, de 50 para 58, depois de 58 para 66, sempre está aumentando 8 unidades. Daí divide pela frequência da classe, que está aqui, ó, 25. Certo? Se você reparar, aqui, ó, 50 menos 25 dá 25. Você já pode simplificar, então ficou 66 mais 8, que é 74. Toda vez que bate certinho, né, que dá o número exato aqui, ó, isso vai acontecer. Né? Então vão acontecer isso várias vezes aqui na nossa conta. Beleza? Então seria só colocar o limite superior. Eu vou fazer, se aparecer de novo, eu vou fazer a conta para a gente verificar que dá certinho o limite superior quando isso ocorre, quando bate certinho aqui. Tá? Mas beleza, já tenho agora média, mediana e desvio padrão, eu posso calcular aqui o coeficiente de assimetria. Então, o coeficiente de assimetria é 3 vezes a média, que eu calculei ali, deu 74,08, menos a mediana que eu acabei de calcular, divide pelo desvio padrão, eu vou colocar aqui 11,5 para arredondar, tá? Vou deixar desta forma. Então, aqui 74,08 menos 74 é 0,08, multiplica por 3, e daí o resultado divide por 11,5, vai dar 0,021. Então, a primeira parte que a gente tinha que fazer está feita, né? Calculado o coeficiente de assimetria, 0,021. Vamos agora para o nosso coeficiente de curtose, certo? Então a fórmula está aqui, só para recordar. A gente vai precisar calcular o terceiro quartil, o primeiro quartil e depois esses dois percentis. Então eu vou deixar esse espaço aqui reservado para a gente fazer essa conta. Talvez não seja suficiente, vou puxar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Aí depois a gente calcula aqui embaixo o coeficiente. Então vamos para o terceiro quartil. Então, o nosso Q3. Então, a primeira coisa que eu faço, o K, né, que eu comentei lá, é 3, daí somatória de FI, divididos por 4, já que agora a gente está falando de quartil. Então, vai ficar 3 vezes 100
divide por 4, você vai ver que sempre tem essa mesma lógica aqui, né? Depois que a gente entende bem uma fórmula da mediana, dos quartis, decis, percentis, é tudo a mesma coisa. Então aqui vai dar 75. Então a gente vem na nossa tabela e procura aonde que vai passar do 75. Aqui ainda não passou, então é no 90 que passa. Então eu vou trabalhar na quinta classe, certo? Então é a mesma conta, só que utilizando os elementos aqui dessa classe. Como é que vai ficar então? Então o terceiro quartil é o limite inferior da classe, 82, mais o valor que a gente acabou de calcular, 75, menos a frequência acumulada anterior, 74, está aqui, ó, frequência acumulada anterior, vezes a amplitude, a gente já viu que é sempre 8, né? Divide pela frequência da classe, que é 16. Está aqui. Então, essa conta aqui dá para a gente fazer de cabeça. Ó, 75 menos 74 é 1, 8 dividido por 16 é meio. Então, isso aqui vai dar meio. 85 mais meio, aliás, 82 mais meio, 82,5. Esse é o valor do terceiro quartil. Vamos calcular agora o primeiro quartil. Então, eu vou pegar K igual a 1, certo? O nosso Q1. Então, vai ficar 1 vezes somatória do FI, que eu já vou colocar direto aqui, 100, divide por 4, já que é quartil. Então, isso aqui deu 25. Então, a gente vem lá na tabela, eu vou apagar aqui os riscos que eu fiz, para a gente não confundir. Eu vou procurar na frequência acumulada, onde que chega no 25. Bateu certinho aqui, ó. Então, bateu certinho, vai dar 66. Eu vou fazer a conta para mostrar que dá 66. Mas isso ocorre só quando bate certinho, tá? Mas vamos lá, vamos verificar isso. Então, limite inferior da classe, né? Eu estou trabalhando aqui na segunda classe, que é 58, mais o valor que a gente acabou de calcular, 25, menos a frequência acumulada anterior, que é 10, está aqui. A amplitude é 8 e divide pela frequência da classe, que é 15. Então, toda vez que bate certinho, vai acontecer isso aqui, ó, 25 menos 10 é 15, divide por 15, vai cortar. Então, você vai somar só a amplitude. Quando você soma a amplitude, você vai para o limite superior, 66, certo? Então, está calculado aí o primeiro quartil. Vamos para os percentis. Então, percentil aqui de ordem 90. Então, eu vou trabalhar com K igual a 90, né? Então, vai ficar assim, ó, 90 vezes somatória dos FIs. Agora, como é percentil, eu divido por 100. Então, simplificou aqui, 90, tá? Então, 90, vou apagar aqui mais uma vez. Eu venho e olho, aonde que eu vou chegar no 90? Chegou certinho, bateu certinho no 90. Se bateu certinho, já posso falar para você que o nosso percentil de ordem 90 vai ser 90, que é o limite superior aqui da classe, certo? Você pode calcular se você quiser, mas vai acontecer exatamente isso aqui, ó, vai cortar e vai dar um 90. Veja que não é sempre que isso acontece, né? No primeiro caso aqui, ó, que eu calculei o terceiro quartil, não deu um valor que bateu certinho, ó. Não deu, o 75 não tem aqui nenhuma frequência acumulada. Então eu tive que fazer a conta e deu um valor diferente, né, que não foi um limite superior. Então não é sempre que isso ocorre, é sempre quando bate certinho. Aqui vai dar 90, você pode verificar aí, tá? Então calculado esse percentil, vamos para o outro percentil, de ordem 10. Então a mesma ideia, meu K é 10, então vai ficar 10 vezes a somatória do FI, que é 100, divide por 100 porque é percentil, simplifica, deu 10. 10 também bate certinho, certo? Então também bate certinho, vai dar 58. Aqui tem um detalhe, se você quiser verificar essa conta, você vai fazer mesmo, tem aqui a frequência anterior, eu vou dar essa dica para você. Como eu estou na primeira classe, a frequência anterior, não existe uma classe anterior, então você usa 0 como frequência acumulada anterior, tá? Mesmo assim, vai dar o valor da mesma forma. Então, o nosso percentil de ordem 10 é 58. Você pode verificar utilizando a frequência anterior como 0, vai chegar no mesmo valor. Então, feito aí todos os quartis e percentis, agora eu posso substituir aqui na nossa fórmula. Então, o coeficiente de curtose vai ficar o Q3, 82,5, menos o Q1,
66, divide por 2, que multiplica 90 menos 58. Então, vamos ver, opa, 58 aqui. Deixa eu apagar para fazer decentemente. Feito, fecha parênteses. Aqui, fazendo essa subtração, vai dar 16,5 divididos por 64. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Vai ficar 0,258. Então, está calculado o coeficiente de curtose, mas ele ainda pede para a gente classificar, né, a nossa curva. Então, o que a gente faz? A gente tem um valor de referência que é 0,263. No nosso caso, o valor é menor que 0,263. O que significa isso? Significa que na nossa classificação, a nossa curva será uma curva leptocúrtica. Então, essa é a classificação. Então, calculado o coeficiente de curtose e classificada a nossa curva, que foi o que ele havia pedido. Então, fizemos todos os cálculos. Essa mãe aqui, né, do quartil do percentil ajudou bastante. Fez tudo o que pediu. Então, como de praxe, se meu exercício aqui, meu vídeo te ajudou, deixa o joinha que me ajuda bastante também, compartilha com seus colegas. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, né, que me ajuda bastante. E também, o que é de grande valia, se você deixar seu comentário, o que você achou do vídeo, ou pedindo algum exercício, também é bastante bacana. É isso aí então, valeu, até a próxima.